Boa noite, irmão. Boa noite, igreja. Vamos começar esse culto nessa quinta-feira, lendo a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao verso 4. O texto diz assim, acompanhe comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus nos dê sabedoria nesse texto. Vamos daqui a pouco meditar o texto um pouco à frente, mas eu quero orar com vocês e logo após essa oração vamos ficar com alguns cantos que iremos entoar ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Deus, obrigado por esse momento. Venha nos direcionar para mais perto do teu altar. Obrigado pela palavra lida e que vai ser explicada daqui a pouco. Venha ser com os cantos aqui agora e venha abençoar esse momento de adoração, nosso Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique com os cantos agora. Que Deus te abençoe. Na presença do Senhor. Essa música Estrela da Manhã tem uma letra muito linda e eu quero cantar com você. Vai ficar muito, muito bom você cantando junto aí de casa nessa noite. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo bem ser. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém? Deus esteja abençoando você, abençoando a sua vida com esses cânticos. Boa noite, igreja. Nesta quinta-feira, eu quero meditar com vocês no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2, agora entre os versículos 5 ao versículo 11. Acompanhe comigo a leitura. Vamos ver o que Deus tem para nós ainda essa noite.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um texto muito bonito, é um texto inspirador, porque é um texto da palavra de Deus, qual quero compartilhar com vocês. Nós lemos no princípio desse culto os versículos de 1 até o versículo 4 do capítulo 2. E nos chama a atenção esse texto aqui para que nós possamos nos humilharmos, para que nós possamos voltarmos, para que nós possamos então voltarmos à presença de Deus, à presença de Jesus Cristo. É interessante que o versículo 5 também ele começa dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo aqui nos chama a atenção para mim e para você, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas que sentimento é esse que então houve em Cristo Jesus? O que eu e você podemos aprender então com esse texto? Eu quero compartilhar com você então essa noite. Vamos tentar observar como foi Jesus Cristo, como ele agiu. Se nós observarmos o ato dele na terra, o ato dele ser enviado por Deus para estar conosco aqui, o ato então dele poder então descer até a morte de cruz, é um ato de coragem, é um ato de se humilhar, é um ato de entender que o outro precisava dele. Isso é ser servo. É você entender que o outro precisa de você e você então se coloca na brecha, se coloca no lugar. Posso até observar aqui também, entender que quando você é um intercessor, uma intercessora, e você coloca na brecha por alguém, você então começa a sentir o que o outro está sentindo. Você vê a necessidade do outro, se coloca em intercessão, coloca em oração. Certamente Deus vai ouvir a sua oração, porque você se condoeu, você colocou no lugar do outro que precisava da sua oração, do seu clamor, da sua conversa que você tem com Deus em adoração e oração. O texto então diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia de ele era subsistindo, ou seja, mesmo quando ele veio aqui para a terra. Os 3 anos e 4 meses, 3 anos e meio que ele passou aqui no seu ministério, os 33 anos que ele teve, então, até antes de chegar à sua morte de cruz. Ele mesmo assim, nesses dias que ele estava aqui na terra, ele era Deus. E é Deus ainda. Mas ele não se fez, como eu posso explicar isso para você? Ele não usurpou a autoridade de Deus. Ele não roubou a autoridade de Deus, porque ele já existia, ele é. Então, mesmo ele sendo Deus, porque ele é, ele se humilhou. Ele desceu. Ele se igualou à humanidade no sentido de necessidade. Ele viveu o que eu e você vive. Ele não pecou. Ele não fez nada errado. Mas ele desceu do trono. Ele viveu com as famílias aqui. Ele sentiu as necessidades que as famílias estavam sentindo. Por isso eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele conhece você. Então o que você precisa é acreditar, é confiar, porque ele sim, ele fez um papel exemplar. Ele desceu dos céus para pagar um preço, que era eu e você que deveríamos pagar, mas não tínhamos condições de pagá-lo. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e o milagre da morte de Cristo Jesus nos trouxe salvação, nos trouxe então vida eterna. Os versículos seguintes dizem assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu posso aprender nesse princípio aqui, que entre os versículos 5 ao versículo 7, que Jesus Cristo assumiu a forma de servo.
O servo é aquele que se dá para servir alguém, é aquele que se doa, é aquele então que faz alguma coisa até mesmo sem questionar. É aquele que atende o chamado do seu Senhor. No caso aqui, Jesus Cristo estava fazendo o chamado e obedecendo o chamado de Deus. E ele veio para a humanidade. Ele conviveu com a humanidade. Se observarmos a passagem dele aqui, muitas pessoas foram curadas, pessoas ouviram a palavra dele, pessoas foram salvas, pessoas receberam a presença dele nas suas vidas e pessoas foram transformadas. Ele desceu. Ele assumiu a forma de servo, ainda mesmo assim sendo Deus. Ele poderia muito bem agir como Deus ali, no ato de não passar por isso, porque ele não precisaria passar por essas necessidades, por essas lutas e provações. Mas ele percebeu que eu precisava dele, que você precisava de Jesus Cristo. E só ele poderia tomar essa posição de resgate, de salvação. E o apóstolo chama então a atenção para que nós possamos olhar para ele e sermos igual a ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nos chama a atenção para mim e para você, para nós devemos tomar essa posição. Porque muitas vezes, eu e você, nós somos arrogantes. Somos maliciosos. Agimos de má fé. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. E que Ele pode mudar a mim e você. Que eu preciso então depositar a minha confiança totalmente nele, porque ele sim faz um milagre totalmente na minha vida e na sua. Basta você confiar, basta você crer. O versículo 8, ele nos chama a atenção da seguinte forma. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Observamos aqui que Jesus Cristo, ele toma a atitude, ele toma a posição de descer-se, talvez ao nível mais baixo. A morte de cruz, ele era para as pessoas que eram consideradas pessoas más, que eram consideradas pessoas da piores tipos. Eram para ladrões, salteadores, pessoas que se voltavam contra o Estado, contra o povo romano. Aí ele era levado à cruz. Era uma morte que era considerada das mais terríveis, mais horríveis daquela época. Era a crucificação, era vergonhoso, era algo humilhante. E Jesus Cristo, ele desceu até a morte e a morte de cruz. Ele assim o quis, ele assim deixou descer-se. Mesmo sendo Deus, ele tomou essa posição, essa atitude. Lembrando então que o apóstolo nos chama a atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem o sentimento de cuidar do outro? Está disposto a abençoar a vida da outra pessoa? É isso que Deus nos chama a atenção para mim, para você. Então observamos entre os versículos 5 até o versículo 7 que Jesus ele assumiu então a forma de servo. O versículo 8 observamos que ele foi obediente. Sendo servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Os versículos 9 a 11, vamos aprender que a atitude que ele tomou, Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, um nome exaltado. Veja só o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Meus amados, eu tenho certeza que se você tomar atitudes, posições diante de Deus, se você for verdadeiro, se você for um servo de Deus, se andar segundo a vontade de Deus, Deus vai usar você para que você venha ser um canal de milagres para muitas pessoas. Deus vai ouvir a sua prece, Deus vai ouvir a sua oração. Pessoas serão abençoadas através de você. Então, procure estar mais perto de Deus, procure fazer a vontade de Deus, ande segundo a vontade de Deus, porque certamente Ele ouvirá o seu clamor, ouvirá a sua oração e vai responder tudo uma por uma. E você será abençoado e pessoas ao qual você intercede também será abençoada. Veja só o que diz então o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ideia aqui, meus amados, é que foi dado um nome acima de todos os nomes. Um nome que todo joelho precisa se curvar e vai se curvar diante do nome de Cristo Jesus.
no céu, na terra e debaixo da terra. Todo em qualquer circunstância, em o nome de Jesus Cristo, é necessário, é obrigado a se curvar. Mas como é uma oração, como é um clamor em nome de Jesus Cristo? É aquele que é feito segundo a vontade dele. Um grande exemplo. Deus não quer que ninguém se perca. Então é da vontade de Deus que toda a humanidade salve e seja salva. Então, se tem alguém na sua família, um amigo seu que não é salvo em Cristo Jesus ainda, se você se colocar em intercessão, em oração e falar para ele do amor de Cristo Jesus, certamente essa pessoa vai ser salva. Porque é um clamor que é segundo a vontade de Cristo Jesus. É uma oração segundo a vontade dele. E o texto diz que as circunstâncias, as situações vão se curvar. Deus, não é da vontade de Deus que ninguém sofra. Os nossos pecados nos levam a sofrimento. Nós temos o jugo do pecado original. Mas se você tiver fé, se você clamar, pessoas serão curadas, serão transformadas. Entendemos que a vontade de Deus é soberana. Mas Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você. E sempre atende o nosso clamor. Ele sempre olha o que é melhor para mim, para você. Ainda é, meus amados, tempo de confiar em Deus. Ainda é tempos de você depositar a sua confiança nele. Mesmo que tudo vai ruim, mesmo que tudo vai mal, Deus é aquele o qual você precisa confiar, depositar a sua confiança, crer que Ele é o Senhor da sua vida. Então o apóstolo chama a atenção aqui, para que eu e você, nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, Ele não julgou ser igual a Deus, mas Ele desceu em forma humana e desceu até a morte, das piores mortes que houvesse, para que eu e você pudéssemos sermos salvos. O preço foi pago na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma vida eterna, uma vida abundante. Se você confiar, se você crer, Jesus Cristo vai ministrar na sua vida. Ele fará a diferença na sua vida. Basta você confiar nele. Certamente seremos salvos em o nome de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, porque temos a convicção da tua presença em nosso meio. Nós somos sabedores que a sua morte na cruz do Calvário nos garante toda a vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite, meu Pai. Abençoe essa vida que necessita do Senhor aqui agora. Eu oro por ela e a abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém.